Uma pessoa chega ao pronto-socorro, está exausta, desidratada, confusa e às vezes à beira do colapso. O médico, ao vê-la, não lhe dá um comprimido milagroso. Também não fala sobre hormônios ou genes. O que ele faz é colocar um soro, água e sal e injetá-lo diretamente na veia. Mas num primeiro momento não faz mais nada. E, no entanto, depois de um tempo, acontece algo surpreendente. A pressão da pessoa se estabiliza, a cabeça clareia e o corpo volta ao normal. Isso é algo que sempre me fascinou quando vejo acontecer. Porque se a água servisse apenas para hidratar, como nos disseram na escola, isso que acabei de contar para você, não faria nenhum sentido. Se a água só servisse para encher um reservatório, ou seja, você a bebe e preenche o reservatório do corpo, por que esse gesto tão simples pode trazer alguém de volta da antessala da morte? Pois bem, te prometo que se a água fosse apenas um líquido, como provavelmente você acredita até agora, este vídeo nem existiria. E aqui surge a primeira pergunta incômoda, aquela que quase ninguém faz. Porquê? O corpo responde assim a algo tão básico? A resposta, na verdade, esconde outro dos grandes e mais persistentes mitos errôneos que nos contaram ao longo de todas as nossas vidas. Dizer que a água serve apenas para hidratar é provavelmente a maior mentira de todas. Toda a educação biológica básica que você provavelmente recebeu é como dizer que a eletricidade só serve para acender uma lâmpada. E sim, acende a luz, acende a lâmpada, mas também move trens, mantém hospitais e faz o seu cérebro funcionar. Ou seja, pensar que a água serve apenas para hidratar não é grave só porque é falso. Além disso, é grave porque é tremendamente incompleto. Tão incompleto que durante muitos séculos isso nos impediu de entender como o nosso corpo realmente funciona. Da mesma forma que a eletricidade sustenta o funcionamento de toda a nossa civilização atual, a água também faz isso. Mas, com uma grande diferença, você já sabia sobre a eletricidade, mas sobre a água isso foi escondido de você. Pois bem, hoje vou tentar acabar com toda essa informação, digamos elegantemente incompleta. O corpo humano, como provavelmente a sua própria experiência te diz, não é um reservatório que se enche. Ou seja, não somos um galão com um nível que sobe e desce. Somos um sistema vivo e usamos a água para organizar, para mover e para transmitir energia. Provavelmente você não sabia disso, mas hoje, se assistir ao vídeo até o final, vai acabar entendendo, com certeza. Quando isso acontecer, tudo o que você achava que sabia sobre aquele cansaço que às vezes te acompanha, sobre a inflamação que você percebe que não vai embora e sobre essa perda de vitalidade, tudo começará a fazer sentido para você sob uma nova perspectiva. Vamos começar pelo mais básico. Porque a chave, como sempre, está aí. E o problema, na maioria das vezes, não é que falte água para você. O problema é que a água que está no seu corpo, a água que você bebe, a água que você consome, já não está fazendo o seu trabalho. E por que ela não está fazendo isso? E eu te escuto. Imagina o que você está pensando. Você deve estar pensando, como assim não está fazendo o seu trabalho? Quer dizer, eu bebo água a vida toda e aqui estou. E você vai me dizer, você está me deixando louco, José Maria. E é normal que você pense isso, mas veja só a surpresa que eu vou te dar. Em alguns minutos você vai entender por que essa molécula, a água, não só hidrata, e por que ela se comporta como uma verdadeira bateria biológica no seu corpo. E também vai entender porque isso que acabei de te dizer não é nenhum pequeno detalhe. Na verdade, isso vai mudar completamente a forma como você vai entender, a partir de agora, a sua energia. Mas para isso,
Primeiro precisamos desmontar essa ideia tão confortável que colocaram na nossa cabeça. E aqui está a primeira armadilha. Quando dizemos que a água nos hidrata, todos pensamos em H2O, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Um líquido simples, neutro e o grande solvente de minerais. Pense em um rio e em como terminam as pedras. É verdade, mas essa verdade é incompleta. Porque se beber H2O fosse a única chave, eu, no entanto, poderia te dizer sem nenhum risco de errar que se você beber 3 litros de água purificada ou de água com cloro, ou seja, de H2 ou purificada ou clorada, você não está fazendo certo. E, na verdade, você está se desidratando. Sim, você ouviu direito. Apesar de beber esses 3 litros, você está se desidratando. Por quê? Muito simples. Porque o corpo não precisa apenas de volume, você não é um galão. Precisa, acima de tudo, de condutividade. Precisa de fios que conduzam essa eletricidade. E a que me refiro? Quero dizer que o corpo funciona graças à eletricidade e à bioquímica. Mas para ambas, a água é essencial. E se a água que você bebe não contém os minerais básicos que permitem a condutividade, refiro-me aos eletrólitos que vimos no vídeo anterior. Então, o que você está bebendo é uma água morta. E por isso, para que sua parte neurológica e seu sistema funcionem perfeitamente, o que sua biologia especialmente precisa são esses minerais, esses eletrólitos. E é por isso, lembre-se, ou pense, que os homens que cruzam o deserto sempre carregam sais e os camelos, antes de partir, lambem pedras de sal para se manterem mineralizados. Porque a água sozinha te limpa, mas se você não repõe, sais, além de te limpar, ela leva embora seus próprios minerais e sua carga. E quanto mais dessa água você beber, mais vai lavar seu corpo, mais vai dissolver seus minerais e mais desidratado você ficará. Então, para desmontar a mentira, precisamos olhar para a água não apenas como o solvente H2O. E para que você possa entender bem e assimilar, como eu dizia, é preciso desmontar essa ideia tão conveniente que colocaram na nossa cabeça. E para desmontá-la, precisamos olhar para a água, não como H2O, mas como uma estrutura viva que possui carga. O que significa uma estrutura viva que possui carga? Significa que não estamos falando do H2O líquido que você conhece, mas de algo que na ciência é chamado de quarta fase da água ou água EZ. E como essa água se forma? Pois bem, suas células e proteínas são como superfícies que amam a água. São superfícies chamadas hidrofílicas. A água, ao tocar essas superfícies enquanto avança pelo seu corpo, é forçada a se auto-organizar, ou seja, ela se empilha, fica viscosa. E o mais importante é que ela adquire uma carga negativa. E você pode me perguntar, como ela consegue essa carga? Pois aqui vem o grande segredo, pela exclusão. A água estruturada, ao se formar junto à superfície das suas células, tem, atenção ao que vou te dizer, tem a capacidade de expulsar os prótons do seu interior. A que me refiro? Aos íons de hidrogênio com carga positiva que estão no meio interno. Tudo isso você estudou na escola. Tente se lembrar um pouco. Pois bem, a água estruturada que se formou, o que faz é empurrar esses prótons para o restante do líquido. Pense na criação de uma pilha biológica. A camada colada à célula, que é essa água transformada pela expulsão dos prótons, é o que se chama de água estruturada ou água Z, que eu te contei, e é uma água que já não é H2O, ela se transformou e agora é H3O2. Passa a ter uma forma diferente e isso acontece porque ela se organiza em uma estrutura hexagonal.
E é essa forma única que lhe permite armazenar um extra de energia em forma de elétrons. Isso é impressionante. E você vai me perguntar, se essa é hexagonal, como era a outra? A do H2O? Muito boa pergunta. O H2O tem uma estrutura completamente desordenada. É como se, ao abrir as portas de um estádio de futebol cheio de gente, o público, em vez de sair de forma espontânea, que seria o H2O, saísse por fileiras e perfeitamente organizado. Esse é o H3O2. É justamente essa mudança radical para uma estrutura hexagonal, é isso que torna possível que essa água seja chamada de estruturada, como eu estava dizendo, H3O2. E quanto a esse H3O2, o que acontece nesse processo é que ele acaba com um excesso de carga negativa, expulsou os prótons, expulsou seus componentes positivos. E qual é a consequência bioquímica de ter feito isso? Pois essa camada de água H3O2 passa a ser o polo negativo da sua bateria e o líquido circundante, ou seja, o restante da água que não está aderida à célula, essa se enche dos prótons expulsos e fica com um excesso de carga positiva. Ela se torna o polo positivo da sua bateria. Agora você tem os dois. Esse simples ato de separação de cargas é a chave. E isso, cientificamente, é o que se chama de gradiente eletroquímico. Bem, você acabou de criar os dois polos de uma bateria, o lado negativo e o lado positivo. Injusto. É esse processo que transforma a água, agora H3O2, em uma verdadeira bateria biológica, capaz de armazenar energia potencial e gerar movimento sem depender de um motor externo. E com isso cheguei a algumas informações que irão surpreendê-lo a: primeiro, quanta da sua água interna no corpo passa a ser H3O2? A maior parte. Veja, um importante cientista de quem falarei mais adiante. Neste vídeo, Gerald Pollack sugere que a água H3O2 não é uma exceção, mas sim, na verdade, a regra. Uma grande parte das moléculas de água do seu corpo já não são H2. O líquido, a água normal, como a que você bebe, são uma estrutura que se transformou em uma estrutura viva e carregada. Na verdade, se você assistisse à dissecação do corpo de uma pessoa recém-falecida ou à abertura de uma pessoa viva em uma sala de cirurgia, durante uma operação, o que você veria serviria como a melhor prova do que estou te contando. Se quiser, pergunte ao seu amigo cirurgião. Pois bem, quando você entender isso, vai perceber que faz todo sentido dizer que passamos décadas olhando para a chave da vida de uma forma equivocada. Durante anos, nos ensinaram a pensar na água de uma forma muito simples, simples demais. E nos disseram, se você está com sede, beba. Se estiver cansado, beba mais. Se você está com dor de cabeça, talvez o que esteja acontecendo é que está faltando água. E assim nos acostumamos com uma ideia muito cômoda, a de que a água entra, o corpo dá um jeito de lidar com essa quantidade de água e não há mais nada com o que se preocupar. Mas aqui há algo que não se encaixa. Se a água servisse apenas para hidratar, se fosse só um líquido que preenche espaços, então não deveria importar muito que tipo de água você bebe. Quando você a bebe, ou em que estado está seu corpo quando a bebe. E, no entanto, importa. Na verdade, importa muito. Veja, há pessoas que se hidratam perfeitamente de acordo com o manual, aquele que nos explicaram, e que, no entanto, continuam cansadas. Continuam com nevoeiro mental ou continuam sem energia. Isso lhe soa familiar? Se isso está acontecendo com você,
provavelmente é porque você está tentando encher o tanque como quem enche um copo atrás do outro, quando na realidade estamos falando de um problema que ocorre em nível microscópico e está fundamentalmente focado no que poderíamos chamar de a necessidade de fiação. Cabeamento? Sim, fiação. Fique comigo e você entenderá. E há algo ainda mais estranho. No hospital, quando alguém está realmente mal, como eu dizia, não lhe dão água da torneira. Não lhe dão qualquer garrafa, como eu disse no início do vídeo. Dão-lhe água com uma proporção exata de sais, uma estrutura muito específica, e além disso fazem isso de forma direta, ou seja, essa água é injetada diretamente no sangue. Pois bem, o fundamento por trás de tudo isso é que o seu corpo não está esperando por volume de água. O que o seu corpo precisa, acima de tudo, e já te dissemos isso, eu já te disse muitas vezes, é condutividade. São os famosos cabos, ou seja, os eletrólitos, que como comentamos hoje e em outro vídeo anterior, e isso é importante porque, se você não entender essa diferença, tudo o que vem depois vai parecer absurdo para você. Pois bem, é aqui que essa ideia antiga começa a desmoronar. O corpo humano não funciona como um copo vazio, que se enche e pronto. Funciona como uma complexa rede de milhões de minúsculos espaços microscópicos, onde a água, a sua própria água, precisa realizar um trabalho de engenharia bastante preciso e intrincado. E isso é o mais difícil de aceitar, porque nunca nos explicaram dessa forma. Dentro do corpo, a água não está parada. Nem é neutra, nem é passiva. E realmente é surpreendente. A água dentro do corpo está interagindo constantemente com proteínas, membranas, tecidos e cargas elétricas. Você ouviu direito? Sim, ela está interagindo, não é passiva. E quando essa interação muda, tudo o resto muda. Muda a energia, o movimento, o sinal. Por isso há pessoas que muitas vezes sentem calma, que a energia não chega até elas, mesmo que se alimentem bem, mesmo que durmam, mesmo que façam exercícios. E isso não é porque lhes falta combustível, é que o sistema que deveria mover esse combustível simplesmente não está funcionando como deveria. Agora, aqui surge novamente uma pergunta-chave que quero que você deixe rondar pela sua cabeça. E se o problema não fosse a quantidade de água, mas sim a forma como o corpo organiza a água? Se isso for verdade, então falar de envelhecimento, fadiga crônica ou inflamação ou qualquer outra manifestação. Além disso, não se trata apenas de genes e hormônios, mas sim de ordem genética, interno. E aqui vou parar por um momento, e farei isso de propósito, porque se eu lhe dissesse o nome do cientista e a fórmula agora, sua mente provavelmente a descartaria pensando: ufa, essa é uma teoria maluca. Isso não seria uma boa ideia da minha parte. Antes, preciso, como já te disse várias vezes, que a ideia antiga que você tem na sua cabeça caia completamente. Quando você começar a aceitar que a água não é apenas um preenchimento, ou seja, um líquido que entra e nada mais, mas sim uma verdadeira estrutura, o que entra no seu corpo, então sim, então acredito que você estará preparado para conhecer a ideia correta, a mais fascinante da biologia moderna. A água não é apenas um líquido, não é apenas transporte e também não é apenas preenchimento. Quando você entender e aceitar isso, terá dado um passo do qual nunca se esquecerá pelo resto da sua vida. E porquê? Muito simples, porque você terá entendido as razões que explicam porque a água pode se comportar como uma bateria e porque o corpo pode gerar movimentos sem empurrar. E porquê?
Muitas coisas que hoje chamamos de falhas são, na verdade, simplesmente consequências de um sistema que não está corretamente organizado em todas as suas partes. É fascinante. Pois bem, é isso que vamos ver agora. E já te adianto uma coisa: isso que estou te contando não é uma teoria maluca, não é uma metáfora bonita, não. Isso é algo que foi observado, medido e repetido em laboratório durante anos. Mas não te contaram isso. Vamos a isso. Para entender o que vem agora, preciso que você faça algo muito simples. Tente por um momento esquecer o copo de água. Esqueça a garrafa de água, esqueça a água parada ou simplesmente a água que você conhece. Porque dentro do corpo, a água não se comporta como a água que você vê sobre a mesa. Esqueça essa. Durante anos, um cientista chamado Gerald Pollack, biofísico da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, começou a se fazer uma pergunta que para muitos parecia absurda. E ele dizia: e se a água, quando está em contato com superfícies vivas, não se comporta como acreditamos que se comporta? E Pollack não era um guru e também não era um outsider. Ele era um pesquisador clássico de laboratório que simplesmente começou a observar a água ao microscópio sob condições muito específicas. E o que ele observou foi que quando a água está em contato com certas superfícies, membranas, proteínas ou tecidos, ela deixa de estar desordenada. Aquele H2, o desordenado, de que eu falava, se organiza. O que eu te dizia antes, imagine aquele estádio cheio de gente saindo do jogo de futebol. Todo mundo se move sem ordem, H2O, e isso seria desordenado, a água normal. E agora imagine que alguém simplesmente fica na porta e começa a colocar todas essas pessoas em filas. E que todos saem olhando na mesma direção. De repente, aparece a ordem, e é isso que Pollack observou. Ele descobriu uma zona de água estruturada, aquela que está grudada às superfícies, que não se mistura com o restante. Que tem propriedades diferentes e que, além disso, está eletricamente carregada. A essa zona ele chamou, como eu já te disse antes, de zona de exclusão ou simplesmente água EZ, Exclusion Zone. E não porque essa água que ele havia descoberto fosse mágica, mas sim porque é uma água que exclui partículas e que se comporta de uma maneira diferente da água que conhecemos. Veja que maravilha o que acontece dentro do nosso corpo. E aqui vem o ponto-chave. Essa água estruturada não só está mais ordenada, como também, como já te disse várias vezes, tem carga elétrica, e quando há carga, isso implica que há energia potencial, o que, aliás, é um princípio básico da física. Pollack explicou isso de uma maneira muito simples. Ele dizia: essa água funciona como uma bateria. E se isso for verdade, isso realmente muda de forma bastante radical a maneira como nós entendemos o corpo humano. E a realidade, a verdadeira realidade, é que não funciona exatamente como nos contaram. E agora vamos esclarecer isso. Não estou me referindo a uma bateria equivalente às baterias de lítio. Refiro-me a uma pilha biológica, capaz de separar cargas armazenadas, armazená-las e gerar movimento. E é aqui que muitas peças começam a se encaixar. Porque veja, se o corpo humano está cheio de superfícies microscópicas, de membranas, de fibras e capilares, então, está cheio de lugares onde a água pode se organizar dessa maneira, porque a água chega a todos os lugares. E se a água se organiza assim, então acontece que o corpo já não depende apenas de empurrar líquidos com pressão. Acontece que o corpo pode, por si só, mover coisas usando essa energia, que é armazenada na água. Você percebe o quão importante isso é? Mas não ficou por aí. Pollack observou algo mais. E isso vai explodir a sua cabeça. Essa estrutura da água se forma ainda melhor quando recebe energia externa, especialmente luz infravermelha.
A mesma luz que o Sol emite, a mesma que, aliás, o seu próprio corpo emite. Ou seja, a energia em nosso corpo não entra apenas pelo combustível, que no nosso caso seria a comida convertida em ATP. A energia também entra pela luz e se converte em voltagem ou potencial de movimento dentro da água. Ou seja, a luz carrega a bateria para que o ATP possa ser usado e depois distribuído. Eu sei que tudo isso é complicado, eu entendo, e também entendo que é algo muito novo, provavelmente para você, e surpreendente. Vamos ir um pouco mais devagar e pensar com calma. Se a água pode armazenar energia, se pode se organizar, se pode gerar movimento, então o corpo humano já não é um motor químico que queima gasolina através da comida. Ele se transforma em um sistema eletrohidráulico. Pense em um motor que não só queima combustível, ou seja, a química, mas que também usa a água carregada para gerar fluxo e movimento. Se for assim, já não estamos falando de química. Estou falando de eletricidade autêntica e movimento hidráulico, e tudo isso ao mesmo tempo. E isso muda muitas coisas. Porque muda a forma como entendemos a fadiga e muda como entendemos o envelhecimento. Como eu te dizia, o corpo humano já não é apenas um motor químico que queima gasolina. Vou te dar um exemplo concreto porque isso muda a maneira como você pode chegar a entender o porquê. Às vezes está tudo certo nos seus exames. E, no entanto, você se sente péssimo. Porque talvez o problema não esteja no que te falta, mas em como a energia está organizada dentro de você. Durante décadas, essa ideia ficou à margem. E não porque fosse falsa, mas porque não se encaixava bem em um modelo que explicava tudo com base em reações químicas. Mas a biologia complexa não se resume apenas à química, e também é uma questão de estrutura fundamental. E onde há estrutura, há função. Pense assim. A química é o combustível. Lembre-se dos famosos ATP. A estrutura, ou seja, a água EZ ordenada, é o motor e a fiação. E a função é o fluxo. E o sinal que essa fiação bioelétrica torna possível. Essa eficiência é fundamental para as suas mitocôndrias. Se a água celular está estruturada, a produção de ATP é muito mais eficiente. Envelhecer é, em parte, desidratar-se nesse nível de estrutura molecular, ou seja, não está funcionando corretamente. E você deve ter notado que, às vezes, no extremo oposto, você está mais elétrico, que as folhas de papel grudam na ponta dos seus dedos, que seus cabelos. Eles até podem se levantar ou, ao tocar na porta do carro, você leva um pequeno choque. Pois bem, isso é um verdadeiro presente para o seu próprio corpo, que são capazes de produzir é máxima. Se a estrutura falha, ou seja, se perde sua ordem e sua carga elétrica, a consequência é que o corpo precisa forçar o sistema e passa a consumir uma quantidade excessiva de combustível, novamente ATP. E se vê na necessidade de fazer isso apenas para compensar a falha que ocorreu na fiação. Em poucas palavras, esse consumo forçado é um desperdício. E por isso, o que estou te dizendo não substitui a bioquímica clássica, simplesmente a amplia. A bioquímica clássica nos explica o quê, ou seja, quais reações ocorrem. E a bioeletricidade nos explica o como, ou seja, como esse processo é organizado com a máxima eficiência. E agora vem a parte incômoda. Se a água, essa substância essencial, pode realmente fazer tudo isso, se ela pode gerar fluxo e movimento, então realmente precisamos nos fazer uma pergunta muito séria.
porque aceitar isso nos obriga, inevitavelmente, a reavaliar uma das ideias mais sagradas e fundamentais da fisiologia. Sério mesmo? Acreditamos que todo o sistema circulatório depende apenas de uma bomba mecânica? Porque se a água trabalha, se a água empurra e se a água armazena energia, então o coração não pode ser toda a história. E é exatamente isso que nós vamos ver agora, neste momento. Durante quase toda a nossa educação, nos contaram uma história muito simples. Tão simples que parecia indiscutível, de fato, tem sido assim até agora. O coração é uma bomba, empurra o sangue circula e, graças a isso, vivemos. Foi isso que nos contaram. E sim, é claro que o coração bate e é claro que gera pressão. Ninguém está negando isso, eu não estou negando isso. Mas aqui vem a pergunta que quase ninguém mais uma vez se faz. Você realmente acredita que uma bomba sozinha pode mover sangue através de dezenas de milhares de quilómetros de vasos microscópicos, capilares mais finos que um fio de cabelo? E fazer isso durante 80 ou 90 anos sem quebrar? Tudo isso. Se o sistema fosse apenas uma pressão constante, se fosse somente empurrar a partir do centro de forma ininterrupta, o desgaste seria absolutamente brutal. E, no entanto, o sistema é extraordinariamente eficiente. É realmente aqui que a história começa a mudar completamente. O sistema circulatório não funciona como uma mangueira na qual você coloca pressão imediatamente. E vai seguindo. Funciona como uma rede viva, onde o fluxo se mantém graças a gradientes, elasticidade e movimento distribuído. E aqui a água volta a aparecer. Se a água pode se organizar, armazenar energia e gerar movimento nesses capilares, então resulta que o fluxo não depende apenas da energia, do empurrão do coração. Depende de o meio estar bem organizado. Isso é como um rio. Pense em um rio. Um rio não flui porque alguém empurra a água por trás, ele flui porque há inclinação, estrutura e continuidade. Quando o leito do rio está limpo, a água corre sozinha. Quando o leito do rio está danificado ou sujo, nem empurrando com mais força você consegue que ele flua bem. Pois bem, é aqui que muitas coisas começam a se encaixar. Pergunte-se, por que há pessoas com o coração aparentemente saudável, mas com má circulação? Por que existe cansaço crônico sem que haja uma falha, sem que haja uma insuficiência cardíaca evidente? Ou porque o sangue fica espesso, a pressão sobe e os tecidos ficam sem oxigênio? Porque o problema nem sempre está na bomba, mas sim no meio por onde ela se move. E é aqui que muitas pessoas começam a entender por que fazem tudo certo e mesmo assim não melhoram. Ou seja, o coração não desaparece do modelo. Simplesmente deixa de ser o único protagonista. Veja só como é a notícia. Durante anos, alguns pesquisadores e também alguns observadores intuitivos já haviam apontado isso. Pessoas como Rudolf Steiner ou Victor Schauberger, eles falaram sobre o fluxo, sobre o movimento natural, de como os sistemas vivos não funcionam à base de força bruta. Eles não tinham microscópios modernos, também não podiam medir cargas, mas mesmo assim intuíram algo essencial. A vida não empurra, a vida flui. Hoje em dia, com ferramentas muito mais modernas, começamos a ver que essa intuição não estava tão distante. Quando a água perde a estrutura, quando o meio interno se desorganiza, então o corpo precisa compensar essa desordem com pressão. E é aí que começam os problemas. Mais pressão, mais esforço, mais desgaste. E não porque o coração falhe,
mas porque o que ele está fazendo é tentar sustentar um sistema que já não flui como deveria. Você percebe a mudança de perspectiva? É realmente impressionante. E aqui vem uma ideia crucial e fundamental que quero que você grave profundamente na sua mente e na sua cabeça. No corpo humano, a saúde e o bem-estar não dependem apenas de empurrar com mais força ou de um esforço excessivo. Depende de permitir que as coisas fluam, e quando o meio está bem, o movimento acontece com muito menos esforço, e quando o meio está ruim, tudo se torna forçado. E agora que você entendeu isso, agora que não vemos mais o corpo como uma máquina de pistões, mas sim como um sistema de fluxo inteligente. Agora então, estamos prontos para dar o próximo passo. Porque se o ambiente é tudo, e se a água e o ambiente interno fazem a diferença, então a questão não é mais qual parte precisa ser mudada. Então, quais são as condições que precisam ser restauradas? E isso nos leva diretamente a uma história fascinante que aconteceu há mais de 100 anos. No início do século XX, muito antes de se falar em genes, inflamação crônica ou biologia molecular, houve um homem que fez uma pergunta muito diferente. Esse homem francês se chamava René Quinton. Quinton observava algo que ainda hoje nos incomoda. Muitas doenças não pareciam falhas isoladas, mas sim consequências de um ambiente interno deteriorado. Enquanto a medicina de sua época buscava qual órgão estava com defeito, ele se fazia uma pergunta muito mais simples. Ele dizia: e se o problema não estiver nas peças, mas sim no meio em que essas peças vivem? Quinton partiu de uma observação elementar. Ele pensava: a vida surgiu no oceano. E embora já tenhamos saído dele, na verdade, nosso meio interno continua mantendo uma surpreendente semelhança com a água do mar. O plasma sanguíneo, ou seja, o líquido que banha nossas células, tem uma composição extraordinariamente parecida com a do oceano primitivo. E a partir daí, Quinton formulou uma ideia tão simples que parecia ingênua. Ele dizia: se as células vivem em um meio e esse meio se degrada, as células adoecem. Mas elas não adoecem porque estejam defeituosas, e sim porque não conseguem funcionar direito, pois é o meio que está defeituoso. E para explicar isso, ele usava uma metáfora que continua sendo perfeita até hoje. Ele dizia que o corpo é como um aquário. Se um peixe adoece, você pode tentar medicá-lo, pode até mudá-lo de lugar, pode isolá-lo, mas se a água do aquário está suja, se o oxigênio está baixo, se a salinidade não é adequada, os peixes, todos eles, continuarão adoecendo. A solução real não é perseguir o peixe, é consertar a água. Quinton não estava tentando curar doenças como entendemos hoje. O que ele estava fazendo era tentar restaurar as condições de vida dentro do corpo. E não era uma teoria, ele provou isso. E ele provou isso muitas vezes. Seus dispensários em Paris no início do século XX tornaram-se muito famosos e ele documentou o tratamento e a recuperação de milhares de pessoas. Em épocas de epidemias de tifo, cólera e com bebês morrendo de desnutrição, ele demonstrou que ao devolver a qualidade para esse aquário interno do corpo, o corpo se recuperava de maneiras. Obrigado. Incríveis. E isso muda completamente a perspectiva. Agora podemos parar de ver o corpo como um inimigo defeituoso e começar a vê-lo como um sistema que tenta sobreviver, em um meio que já não o acompanha. E aqui quero que paremos novamente, mais uma vez. Você, por favor, conecte o que acabei de te dizer com tudo o que vimos até agora. Se a água pode se organizar, se pode armazenar energia, se pode facilitar o fluxo,
então o meio interno não é um detalhe secundário, é o cenário onde tudo acontece. E quando esse cenário se deteriora, o corpo só pode se adaptar, compensa, empurra, faz isso com mais força e por um tempo funciona. Mas chega um momento em que compensar deixa de ser suficiente. Chega um momento em que o coração já não consegue continuar bombeando porque não tem força suficiente. E é então que aparecem a fadiga, a inflamação, a perda de vitalidade. E não porque o corpo esteja errado, mas porque está tentando viver em um ambiente que já não lhe permite fazer isso direito. Essa forma de entender a biologia é profundamente diferente da que nos ensinaram. E não é uma fórmula agressiva, nem punitiva, nem vai contra o corpo. Não, o que ela faz é a favor do contexto. E o que é o contexto? Você me pergunta. Bem, é muito simples, é o ambiente interno, é a água que vimos, é a ordem e a carga elétrica que permite que tudo deixe-se levar. Ao trabalhar com o contexto, você para de medicar os peixes doentes e se concentra em restaurar as condições para que o aquário se limpe sozinho. E isso, embora pareça simples, é uma das ideias mais revolucionárias que você pode entender sobre sua saúde. Porque se o meio é tudo, se a água e o ambiente interno são a base do funcionamento, então a pergunta inevitável é esta: quais são as coisas em nossa vida moderna que estão gradualmente deteriorando esse precioso meio ambiente sem que nós sequer percebamos? Talvez ainda mais importante, o que realmente podemos fazer para parar de nos sabotar a nós mesmos? Nosso meio interno, e é exatamente isso que vamos ver agora. Mas não para adicionar coisas à sua vida, e sim para simplesmente parar de estragar o que já está funcionando. E chegando a este ponto, mais uma vez, costuma surgir uma pergunta quase automática. Consigo até imaginar ela passando pela sua cabeça. Você vai dizer, ok, entendi tudo o que você acabou de me dizer, mas agora o que eu faço com toda essa nova informação? Pois bem, é aqui que quero que sejamos muito claros, porque este não é um vídeo de receitas. Também não é um vídeo com listas milagrosas e não é um vídeo para adicionar ainda mais coisas à sua vida, não. É um vídeo para te ajudar a parar de sabotar a bateria que você já sabe que tem dentro do seu corpo. E se o corpo funciona como uma bateria, se a água organiza a energia, se o meio interno é tudo isso, então a pergunta correta não é que suplemento adicionar ou que nova técnica experimentar ou que moda seguir. Não, a pergunta é ainda mais incômoda e é que coisas faço todos os dias que drenam essa bateria sem que eu perceba. Veja o longo caminho que cuidadosamente percorremos até aqui. Vimos que a água não é apenas volume, mas é estrutura, que essa estrutura pode armazenar energia e que o fluxo do corpo não depende apenas de empurrar, mas de como o meio está organizado. Vimos também que quando esse meio se degrada, o corpo tenta compensar até que simplesmente não consegue mais. E que muitas das coisas que chamamos de falhas, na verdade, não são nada além de tentativas de sobreviver em más condições. Agora, permita-me tentar com calma colocar um pouco de ordem ou ajudar a que essa ordem se estabeleça. Primeira ideia fundamental: a carga é luz. A energia, como eu dizia, não entra apenas pelo combustível, o ATP. Muitas vezes é difícil aceitar isso porque fomos educados com essa premissa. Mas acontece que o corpo também se carrega com a voltagem da luz, com o movimento, com o contato com o ambiente e com o estado interno. Um corpo que vive trancado, desconectado do dia e da noite, com luz artificial constante. É um corpo que necessariamente perde o ritmo, e não porque lhe falte combustível, mas porque não recebe os sinais naturais que ajudam a organizar a água. Segunda ideia, a água precisa de condutividade. Beber água não garante nada se o meio interno está empobrecido.
O corpo precisa de minerais, precisa de gradientes, precisa de condução, e não para hidratar, mas para que o sinal circule. Quando tudo se dilui, quando tudo se torna plano, a energia não se move bem. Eletrólitos, lembre-se dos eletrólitos. Terceira ideia, a comida organiza, mas não apenas alimenta. As plantas, as frutas, os alimentos vivos não fornecem apenas calorias, também fornecem água organizada, já estruturada e matrizes biológicas, que o corpo reconhece e sabe usar. Um corpo que se alimenta apenas de coisas mortas pode sobreviver, mas tem dificuldade em manter a estrutura e a carga elétrica da água interna. Quarta ideia. O ambiente importa mais do que você pensa porque estabiliza a carga. O corpo não evoluiu em escritórios nem em frente a telas. Telas nem em ambientes fechados o dia todo, com luzes, flashes e tudo mais. Estar em contato com a natureza, com o solo, com o ar, não é romantismo, é fisiologia básica. E não porque a Terra tenha poderes, mas porque o corpo se regula melhor quando estabiliza seu campo elétrico através do contato com o solo. Ande descalço pelo chão, pela terra. Quinta ideia, seu estado interno muda sua fisiologia. E isso que acabei de te dizer não é filosofia, nem biologia, nem uma frase barata. Se você está sob estresse constante, em alerta permanente, com medo contínuo, o que está fazendo é alterar o sinal. E não porque os pensamentos sejam mágicos, mas porque eles mudam a química, o tom nervoso e o meio interno. Um corpo em guerra não organiza bem sua energia. E aqui quero que você fique novamente com algo muito importante. Nada disso se trata de fazer mais. O que importa é parar de interferir. A maioria das pessoas não está cansada porque lhes falta algo. Elas estão cansadas porque drenam sua bateria o dia todo. Sem perceber. Estímulos demais, pressa demais e desconexão elétrica demais. Quando você entende isso, quando para de buscar a solução fora, algo interessante começa a acontecer. Seu corpo, quando deixa de ser sabotado, começa sozinho a se reorganizar. Evidentemente, não é de um dia para o outro e não acontece magicamente, mas ele faz isso de forma constante, porque a biologia não precisa de milagres. O que ela precisa são das condições adequadas. Por isso, da próxima vez que você encontrar uma garrafa no mercado anunciando ser água estruturada, lembre-se, estão te enganando. O corpo não recebe a estrutura de fora, o corpo a cria. E a forma mais eficiente de beber água EZ é através do consumo de vegetais crus e frutas, como eu te disse. Mas não procure água estruturada em uma loja, nem a injete em você. Torne-se você mesmo uma fábrica de água estruturada. E agora que você viu que a água é estrutura e que o fluxo não depende só do coração e que a saúde é uma questão de ordem interna, agora estamos prontos para dar o último passo neste vídeo, porque a energia não serve apenas para desempenho. Ela serve para algo muito mais sério, porque a energia por si só não é o objetivo final. Ela serve para não depender de terceiros e para poder recuperar sua soberania pessoal, para não desabar, para permanecer de pé. E isso nos leva ao final do vídeo. Neste ponto, há algo que quero deixar bem claro, porque caso contrário, tudo o que vimos pode ser mal interpretado. Como eu estava dizendo, a energia não é o objetivo. Não estamos falando de energia para correr mais rápido, para produzir mais ou para te espremer até a última gota, melhor. Não, estamos falando de energia para evitar o colapso, para não depender da fadiga crônica, dos estímulos externos ou do medo. Estamos falando de energia para te manter de pé quando a vida aperta, e ela sempre vai apertar em algum momento, claro. Para pensar com clareza, para decidir sem medo, porque quando o corpo recupera sua capacidade de autorregulação, simplesmente parando de se sabotar. E se, além disso,
você restaurar a estrutura e a carga elétrica do meio interno, então desaparece a necessidade de forçar o sistema e, portanto, os sintomas de estar submetido a um esforço excessivo, esse medo desaparece. Pois bem, durante toda esta série fomos desmontando uma ideia muito antiga, a ideia de que o corpo falha. Primeiro, vimos que o envelhecimento não começa por fora, mas sim por dentro. E vimos como a inflamação crónica não é um acidente, mas simplesmente um sistema sobrecarregado. Vimos como, quando faltam freios, o corpo acaba atacando a si mesmo. E hoje você viu algo mais. Você viu que a energia do corpo não depende apenas do que você come, depende de como a água se organiza, de como esse meio interno flui e de como a ordem é mantida. Porque quando a ordem se perde, tudo se torna forçado. No entanto, quando essa ordem é recuperada, muitas coisas começam a se encaixar e sem criar tensões a partir do interior do seu corpo. É aí que surge uma palavra que quase nunca é usada quando falamos de biologia: dignidade. A dignidade não é uma ideia moral, não é algo estético, não é uma questão de vontade, é pura biologia. Um corpo com dignidade é um corpo que pode se autorregular, que não vive em emergência. Constante, que não precisa compensar o tempo todo. Um corpo com dignidade é um corpo que não depende de estímulos externos para se sustentar. É um corpo que não vive no limite ou que não está sempre se apagando e voltando a acender. E isso é importante dizer com muita tranquilidade e calma. Não se trata de viver mais anos a qualquer preço. Trata-se de viver melhor e de saber o que devemos fazer para conseguir isso, cometendo o mínimo de erros possível, pois vamos cometê-los. Trata-se de viver sem medo, com foco e com a capacidade de pensar com clareza, como quando tínhamos 30 anos. Trata-se de ser capaz de lembrar quem você é e de não se tornar um peso nem para os outros nem para si mesmo. Tudo o que vimos hoje, a água, o fluxo, a energia, o meio, não aponta para nenhum truque, aponta simplesmente para uma mudança de perspectiva, para deixar de lutar contra o corpo e simplesmente começar a entendê-lo, parar de forçar e começar a prestar mais atenção em manter viva essa bateria que agora você já sabe que tem, de forma que nem a inflamação nem a fadiga se tornem um obstáculo para você. E agora quero encerrar com algo muito simples. Se você entende a água, entende a energia. Se você entende a energia, entende a regulação. E quando você entende a regulação, entende algo muito maior, que o corpo não é seu inimigo, é seu aliado. Mas isso acontece quando você para de colocá-lo em guerra. No próximo vídeo, vamos dar um passo além. Vamos falar sobre como reconstruir uma vida depois de anos de desgaste, sobre o que realmente significa recuperar a soberania, sobre o seu corpo e sobre o seu tempo. Porque a longevidade, como eu te dizia, não é prolongar a vida, é aprender a viver a vida que você tem com plenitude e poder aproveitá-la junto com as pessoas que você ama. Como sempre te digo, siga em frente, sempre em frente. E te leio nos comentários.